Dreamstime.com. Empreendedor é aquele que... Você sabe completar essa frase? Na nossa aula de hoje de gestão empresarial, nós vamos estudar conceitos do empreendedorismo para entendermos o que é, a sua importância e como se tornar um empreendedor moderno. Para a gente ter esse entendimento da importância e da relevância do empreendedorismo, a gente precisa primeiro pensar no conceito de capitalismo. O capitalismo se fundamenta no princípio chamado processo de destruição criativa, ou seja, o desenvolvimento de novos produtos e novos métodos de produção para novos mercados. Em síntese, trata-se de destruir o velho para se criar o novo. O empreendedor está associado ao desenvolvimento econômico dessa forma. Segundo a definição feita pelo economista austríaco Joseph Schumpeter, o agente básico desse processo de destruição criativa está na figura do que ele considera como um empreendedor. A partir desse aspecto, podemos entender o empreendedor como aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê, que realiza antes, aquele que sai da área do sonho, do desejo e parte para a ação. Ninguém nasce empreendedor. O contato com a família, escola, amigos, trabalho, sociedade vai favorecendo o desenvolvimento de alguns talentos e características de personalidade e vai bloqueando ou enfraquecendo outras características. Logo, tem pessoas que têm mais tino para a coisa, que têm maior facilidade em lidar com as circunstâncias que são geradas pelo ato de empreender. O empreendedor ele é um ser social e, assim sendo, é fruto da relação constante entre os talentos e características individuais e o meio em que ele vive. Ou seja, quando a pessoa está num meio que fomenta o empreendedorismo, ela tem mais chances de fazer isso. Em geral, as pessoas sonham em ter o próprio negócio, elas são movidas pela ambição de ganhar muito dinheiro e ser independentes. Outras pessoas só herdam o negócio da família e dão continuidade. Tem ainda aqueles que deixaram seus empregos para se tornarem empresários ou aqueles que abrem o próprio negócio depois de perder o emprego, por vontade própria ou por necessidade, caso não haja uma recolocação profissional. É assim que surge o empreendedor. Mas apesar do sonho e do que se pensa sobre eles, a realidade é que ser o dono do próprio negócio, ser o próprio patrão, implica estar exposto a constantes mudanças, assumir responsabilidades e sofrer pressões da sociedade, dos órgãos governamentais e dos empregados também. A dedicação ao trabalho aumenta, muitas vezes trabalha-se bem mais do que 8 horas por dia, sem um salário fixo garantido no final do mês e sem férias integrais. O dono do seu próprio negócio muitas vezes dedica toda a sua vida ao negócio que ele abriu. A consultora Vera Pati, ela elenca algumas características muito importantes que formam o perfil do empreendedor de sucesso. Dentre elas, eu vou destacar algumas aqui para vocês. Primeira coisa, ela é uma pessoa motivada, confiante, organizada e focada. Tem que ser, a pessoa precisa ter essa capacidade de análise, tem que estar disposto a correr riscos viáveis, tem que saber onde ela quer chegar e confiar em si mesmo, ter confiança no próprio trabalho. É uma pessoa capaz de administrar bem o tempo e outros recursos, é criativo na solução de problemas, sabe delegar, sabe trabalhar em equipe quando necessário e sabe fazer as coisas por si só também. É uma pessoa que aceita e aprende com seus erros e com os erros dos outros. É capaz de se reinventar em frente às mudanças do mercado, tudo que muda, tudo que se altera. E é capaz de desenvolver recursos e de conseguir as informações que precisa para trabalhar. Algumas habilidades são de muita importância ao empreendedor moderno, como, por exemplo, ser uma pessoa com muita imaginação, determinação, capacidade de autoavaliação de erros e acertos, habilidade de organizar, habilidade de liderar pessoas e conhecimento técnico das etapas e processos do serviço. Então, para a gente concluir aqui bem rapidinho, o empreendedor de sucesso é uma pessoa que tem características e talentos e conhecimentos que levam ele a atingir os próprios objetivos. Apesar de que qualquer um pode ser um empreendedor, é preciso perceber quais características de personalidade são necessárias e se eu tenho elas antes de decidir por ser dono do próprio negócio. Identificar aquilo que eu não sei para que eu possa aprender também. Mas mais importante, o empreendedor é alguém que nunca para de se desenvolver e buscar qualificação e novos conhecimentos.
É muito importante que o empreendedor goste de aprender, goste de adquirir novos conhecimentos, porque tudo isso vai fazer parte do dia a dia dele, tá certo? Galera, é mais ou menos isso mesmo para a gente ter uma noção do que é o empreendedorismo. Nas próximas semanas a gente vai continuar falando sobre o tópico, vamos falar de empreendedorismo feminino, vamos falar de empreendedorismo na era digital, como que a gente pode fazer isso e vamos falar um pouquinho sobre o cenário brasileiro hoje, agora, durante essa pandemia, pós-pandemia, o que esperar em relação ao empreendedorismo brasileiro, tá? Então a gente vai continuar nesse tópico aí nas próximas semanas, ok? O exercício de vocês é mesmo fazer um resumo e dar uma pesquisada, mandem um resumo pra gente do que vocês entenderam, pra gente ter uma noção de onde vocês estão aí na matéria, pra gente poder estar dando continuidade, tá certo? Beijão pra vocês e até a próxima.